O cruzeiro de navio pelo Mediterrâneo era o sonho do casal Lígia Cocina e Tiago Azevedo Paes para comemorar os 2 anos de matrimônio. Mas a viagem se transformou num pesadelo que parece infinito. Em 8 de abril, depois de um mês a bordo do Costa Vitória, nós fomos realizar o exame de Covid-19, no qual eu e meu marido apresentamos resultado positivo. Apesar de assintomáticos, o casal foi isolado em cabines separadas no navio. Em 20 de abril, eles foram transferidos para um hotel aqui em Roma, onde permanecem em quartos separados. Mas para comprovar o diagnóstico de coronavírus, são necessários, no mínimo, 2 exames com um intervalo de 2 semanas. A segunda análise foi feita só ontem, sexta-feira, 24 de abril, 16 dias depois do primeiro exame, mas os testes ainda não terminaram. E nós sabemos que existem 2 próximos grandes passos, que é a realização da contraprova, que deve ser feita 24 horas após esse teste, e também o voo de retorno ao Brasil. Nenhuma informação é compartilhada conosco em relação a isso, então mais uma série de incertezas ainda estão conosco nesse momento. Enquanto aguardam as respostas, a incerteza é uma tortura em conta-gotas. A exaustão do casal começou há quase 2 meses quando embarcaram no navio Costa Vitória, no porto de Dubai, no último 7 de março. A empresa do cruzeiro a todo momento nos tranquilizou e nos encorajou a seguir adiante nessa viagem, informando que não teríamos qualquer problema em relação à contaminação. Eles impediram o embarque de orientais, japoneses, chineses e dos próprios italianos, já não havia sido permitido o embarque dos mesmos. E no dia 11 de março, a OMS declarou a pandemia global, 4 dias após o nosso embarque. E aí, a partir daí, nós não pudemos ancorar em nenhum dos destinos que haviam sido propostos pelo cruzeiro. No dia 22 de março, o navio ancorou perto do porto de Creta, na Grécia, para fazer desembarcar uma passageira argentina com sintomas de Covid-19. Nós paramos somente no dia 24 de março no porto de Civitavecchia, que foi o único porto que foi autorizado em Roma. E para evitar a disseminação do vírus, foi então declarado uma quarentena dentro do navio. E assim, todos os passageiros tiveram que ficar isolados dentro das cabines. Eu e meu marido ficamos durante 8 dias dentro de uma cabine sem acesso à luz do dia. O ar-condicionado da cabine apresentou problema, liberando uma fumaça preta, um pó preto. Nós reportamos o problema para a recepção e eles informaram que não poderiam entrar na cabine para fazer a manutenção devido à quarentena. E após muitos apelos e pedidos de ajuda, nós fomos transferidos para uma cabine com acesso à luz do dia e nós podíamos sair da cabine somente quando era informado, no período da manhã e no período da tarde, para medições de temperatura, sempre monitorados pela tripulação, fazendo uso da máscara e mantendo a distância necessária para evitar a contaminação e utilizando o álcool em gel e o álcool líquido. Durante este isolamento, eles recebiam 3 refeições por dia. As bandejas com os pratos eram deixadas nas portas das cabines e eram apoiadas no chão. No recebimento dessas refeições, nós identificamos fios de cabelo e identificamos talheres com resíduos de sujeira, que nos despertou certa angústia por imaginar que nós poderíamos estar sendo contaminados através do que estávamos recebendo na cabine. E após 17 dias de quarentena, nós fomos realizar o exame de Covid-19, no qual eu e meu marido apresentamos resultado positivo. Depois do resultado positivo, o casal foi separado, cada um em uma cabine, onde permaneceram por 8 dias até serem transferidos para o hotel. Mas a transferência também foi um tormento. O casal de brasileiros, junto com um passageiro americano, foi transportado por um veículo improvisado, cujos assentos foram cobertos por sacos plásticos. Um plástico que fazia uma divisão entre os passageiros e o motorista, presos a fitas adesivas, e houve assim um choque, né, quando a gente se deparou com aquela situação ali totalmente descabida, dada, né, a criticidade de uma possível contaminação, né?
E era um dia muito frio aqui em Roma, fez um dia de frio e chuva aqui, muito vento. E nós fomos expostos a essa condição climática no nosso desembarque e fomos deslocados aqui até esse hotel-hospital. Esse processo todo, ele gerou muito estresse para nós e pode ter colocado em xeque também a nossa imunidade. É uma angústia muito grande. Nós só precisaríamos que alguém acompanhasse o nosso caso, entrasse em contato com o órgão sanitário, com a Gemelli, a empresa responsável pela nossa gestão hospitalar aqui, e que o consulado também pudesse apoiar nesse processo todo, né? O Cruzeiro, de fato, ele não está se responsabilizando como deveria em relação à nossa situação. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com a gente. A Companhia Costa Cruzeiros nos informou que a repatriação ocorrerá assim que as autoridades sanitárias italianas permitirem e que deve ser compatível com a disponibilidade de voos ao Brasil. O Itamaraty informou que o consulado em Roma está acompanhando diariamente o caso, tanto junto à empresa quanto às autoridades sanitárias italianas, mas não pode, por razões de saúde pública, sobrepor-se às decisões médicas. Segundo o Itamaraty, 260 brasileiros não residentes ainda estão retidos na Itália. Enquanto terminávamos a edição desta reportagem, a Lígia me enviou uma mensagem dizendo que os resultados dos testes feitos ontem deram negativos para ela e para o marido. Os próximos exames de comprovação serão na terça-feira. Mas se o resultado não sair no mesmo dia, eles poderão perder o voo na quarta-feira da Alemanha para o Brasil e assim terão que ficar mais tempo aqui em Roma.